A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui que eu sou a evangelista Maria Martins. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua tarde, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Estamos dando início a mais um dia na presença do Senhor nosso Deus. E nós queremos louvar a Ele e ser grato pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado e pelo seu zelo e pelo seu tamanho amor sobre nós. Neste dia eu gostaria de convidar você, nessa linda quarta-feira, a meditarmos na palavra do Senhor, o qual ela venha nos dar o alimento, a direção, o qual ela venha nos aprimorar no conhecimento e na graça do Senhor nosso Deus, que Ele possa saciar a nossa fome, que Ele possa alimentar o nosso espírito, que Ele possa levantar a nossa alma, e que Ele possa revigorar o nosso corpo. Só a palavra do Senhor, ela tem o poder para mudar toda a nossa história. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1, o qual nós vamos ver a história de um homem chamado Abrão, o qual ali ele já está vivendo um relacionamento com Deus. E ali, no meio dessa conversa de Abrão, ele vai expor diante de Deus aquilo que está doendo, aquilo que está machucando, aquilo que está faltando. E ali o Senhor, ele vai dar uma direção sobre Abrão. E neste momento também Abrão começa a aplicar diante de Deus aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita e aquilo que ele não está conseguindo lidar. E assim também é na nossa vida. Tem momentos que nós não conseguimos lidar com algumas situações e nós precisamos entender que nós precisamos aplicar na mão daquele que pode resolver, na mão daquele que pode mudar a história, naquele que pode mudar o decreto. Então Abrão procurou o lugar certo, ele buscou o colo de Deus, e ali o Senhor começou a tratar a vida dele, o Senhor começou a falar a seu respeito, porque às vezes nós precisamos ter esse diálogo com o nosso Senhor para que nós possamos entender o que é que Ele exige, o que é que Ele está buscando, o que é que Ele está requerendo de nós. Então no dia de hoje eu gostaria de aplicar a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre todos aqueles que estão em nossa volta. Porque na maioria das vezes nós carregamos algumas coisas que, em vez de nos fazer andar para frente, faz a gente ficar em um círculo, faz a gente ficar num meio onde a gente não saímos do lugar. Estamos rodeando, mas estamos batendo na mesma tecla. E há uma necessidade de nós caminharmos para frente e não ficarmos rodando, não ficarmos perdidos, mas nós precisamos ser guiados pela presença de Deus, pois ela revigora a vida de todo aquele que a lê, a medita e a coloca em ação. Por isso hoje nós iremos colocar a palavra do Senhor em ação na nossa vida. Por isso eu gostaria de convidar você no livro de Gênesis, capítulo de número 15, aonde Abrão aqui vai ter uma conversa com o Senhor, seu Deus. Porque o Senhor, como nós vamos ver na Bíblia, o Senhor ele vai lá e tira Abrão de um lugar, vai mudar toda a sua história. Então Abrão agora está vivendo um relacionamento com Deus. Só que para nós vivermos um relacionamento com Deus, nós temos que conhecer quem é o nosso Deus, o que agrada a Ele, o que chama a atenção dEle. Então, a Bíblia vai nos falar que no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1, que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aqui nós podemos ver que Deus está se manifestando na vida de Abrão acerca de um medo, uma necessidade, o qual uma situação que Abrão está vivendo. E a palavra do Senhor que veio sobre ele é: não temas, Abrão, pois eu sou o teu escudo e o teu galardão grandíssimo. Então ali o Senhor está falando: o teu medo não pode ser maior que a minha presença sobre a tua vida, porque eu sou o teu escudo e sou o teu galardão. É Deus revelando para Abrão aqui o seguinte: Abrão, eu te chamei não foi para viver refém dos teus medos e viver refém das tuas angústias. Eu te trouxe até aqui para te fazer uma nova criatura, para te fazer uma pessoa diferente, aonde você irá andar sobre essa terra, mas você caminhará juntamente comigo. Há uma terra aonde você irá plantar
e aonde você irá colher. Então Deus, ele não chamou Abraão da terra, da casa dos pais, para viver um tempo de medo, para viver um tempo de refém de situações. É o que Deus fala para mim e para você. Eu não te chamei de dentro da tua casa para tu ficar refém das tuas limitações, refém das suas necessidades, refém de pessoas, refém de um trabalho, refém de um relacionamento. Eu te trouxe para te dar vida, para te libertar das cadeias, para te libertar daquilo que te condenava, daquilo que estava te levando para um caminho contrário. Eu mudei a tua história. Então Deus aqui está falando para Abraão: Abraão, não temas. Ainda vai chamar ele pelo nome. E é assim que Deus olha para mim e fala comigo e com você. Ele não vai chamar terceiros, ele vai chamar pelo teu nome. Não temas, eu sou o teu escudo e sou o teu galardão. Então olha para mim, aprende de mim, anseia em estar na minha presença. Mas não se limite às circunstâncias. Então, vamos ler mais um pouquinho a palavra do Senhor? No versículo de número 2, vai nos falar da seguinte forma: Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos e mordomo da minha casa, e o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filho, por isso o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1, a palavra que veio do Senhor sobre Abrão é o seguinte: não temas, eu sou o teu escudo. Mas olha o que Abrão está indagando com o Senhor, olha o que Abrão está falando para Deus. Então disse Abrão: Senhor Jeová, o que me hás de dar? O Senhor está falando para ele: Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. E Abrão não entendeu, Abrão não ouviu a voz de Deus. E aqui há um detalhe na nossa vida e um certo cuidado. Cuidado, porque talvez o Senhor tenha falado contigo, mas você está tão refém da tua necessidade, refém de circunstância, refém de relacionamento, refém de um trabalho, que não está parando para entender o que o Senhor está falando acerca de você. Abrão aqui não entendeu o que Deus está falando. Abrão, eu sou o teu escudo, não tenha medo e eu serei o teu galardão. Por onde tu andares, por onde tu passares, eu cuidarei de ti, te livrarei dos perigos, te livrarei das tempestades, das calúnias. O Senhor está aqui se revelando para Abrão o que ele é acerca da vida dele. Mas ele não entendeu, porque a necessidade dele era tão grande que ele não conseguiu ouvir a voz de Deus e entender o que Deus estava falando acerca da sua história. É Deus falando para mim e para você: olha, o que eu tenho para você, eu tenho te guardado, eu tenho te livrado. Mas tira esse medo, não deixa essa angústia falar maior que a voz do teu Criador. Então aqui Abrão está indagando com Deus: Senhor, que me hás de dar, pois ando sem filhos e mordomo da minha casa, e só tenho Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: Eis que não tenho filhos, por isso o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor vai falar com Abrão no versículo de número 4 novamente: Mas veio a palavra do Senhor segunda vez a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E ponto final. Aqui Abrão, ele colocou a sua necessidade perante a Deus, mas a palavra do Senhor vai vir uma segunda vez sobre a vida dele, dizendo o seguinte: não, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das entranhas da tua mulher. É Deus falando para mim e para você. Talvez você está colocando a tua herança sobre a vida de alguém que Deus não mandou.
Talvez tu está colocando a tua herança sobre a vida de uma família, sobre um ministério, sobre uma carreira, sobre um financiamento. E Deus está falando, não, isso não será a tua herança. E nem este será o teu herdeiro. Mas aquele que sair das entranhas. Porque a necessidade de Abraão aqui é a ausência de um filho. Então Deus está falando para ele, se isso hoje para você é uma necessidade, não te preocupas, porque eu farei com que aconteça esse milagre sobre o ventre da tua mulher. É Deus falando para mim e para você no dia de hoje. Talvez você não tenha gerado como você gostaria de gerar. Talvez na visão dos médicos até estéril você é. Mas na visão de Deus, Deus está falando, eu tiro a esterilidade e te faço uma mulher fértil. Uma mulher que venha gerar filhos. Uma mulher que possa gerar sobre um lar, gerar sobre uma família, gerar sobre um trabalho, gerar sobre um relacionamento, gerar sobre a vida de um filho. Você não será uma mulher sem frutos, uma mulher sem herdeiros. Porque o Senhor fala, eu posso mudar toda essa situação da tua vida, mas tu precisa confiar. Tu precisa colocar diante de mim. E eu irei acalmar as tempestades. Irei acalmar essa situação. Mas te fazer uma mulher renovada. Uma mulher fortalecida. Uma mulher curada. Uma mulher pronta para gerar. Porque não adianta nós queremos gerar um filho, mas nós não prepararmos o ambiente. Porque para nós gerarmos dentro do nosso útero, há uma necessidade do nosso útero estar saudável. A nossa vida precisa estar saudável. Então é Deus falando para mim e para você no dia de hoje. Coloca em ordem o que precisa ser colocado. Começa a tratar o que está ferido. Porque somente quando tratar o que está ferido, será implantado a semente. E essa semente crescerá, gerando os melhores frutos, os melhores alimentos a ser alimentado, a ser dado sobre a vida de alguém. Porque se nós pararmos para analisar esse texto, nós lembramos de Ana, porque Ana, ela também queria muito um filho. Mas quando ela lança sua vida diante do altar, Deus se manifesta sobre a vida dela para realizar o sonho. Mas Deus precisou tratar quem? A Ana. Então eu vejo aqui Deus tratando não somente Sarai, mas tratando o seu servo Abrão. Porque às vezes nós carregamos algumas palavras pesadas. Porque, querendo ou não, Abrão era uma pessoa que era pressionada todos os dias pela ausência dos filhos. E naquela época, a ausência dos filhos, o homem ele tinha a liberdade de ter uma segunda esposa, uma terceira esposa. Então, assim, e Abrão ele abriu mão de uma segunda esposa para ficar com a esposa o qual ele se relacionou primeiro e quis levar para o altar primeiro. Só que assim, para ele ter dado continuidade a esse relacionamento, ele teve que ouvir muitas coisas, muitas palavras ofensivas, palavras que magoavam. Ele foi absorvendo essas palavras. Então, quando ele começa a absorver essas palavras, conforme você se alimenta dela, ela vai crescendo, ela vai gerando uma ferida grande. Ela vai gerando algo dentro de nós que não nos fazem bem. E foi o que aconteceu na vida de Abrão. Então Deus, quando pega ele e tira da casa da servidão, Deus está falando para ele, hoje eu te livro de todas essas palavras. Eu te livro de todas as condenações. Eu te livro de tudo aquilo que você ouviu, que você presenciou. Não somente você, mas sua esposa. Então Deus não estava tratando somente ao homem, mas também à mulher. É Deus falando para mim e para você no dia de hoje. O tratamento que eu tenho é para toda a tua casa, para toda a tua família. Eu não quero somente tratar membros que estão em volta de você. Eu quero tratar a tua mulher,
Eu quero tratar você, eu quero tratar o teu filho, eu quero tratar você por completo, você por inteiro. Porque Deus, ele não faz uma obra pela metade. Deus, quando ele tem uma obra para fazer na nossa vida, ele faz uma obra por completo. Porque Deus, ele não quer eu e você pela metade. Então, assim, Deus, ele não quer meu filho, Deus não quer meu marido, Deus não quer meia esposa, Deus não quer meio trabalho. Deus não quer meio homem, não quer meia mulher. Deus quer o homem, Deus quer a mulher por completo. E talvez hoje você está vivendo um meio termo, um meio tempo, um meio propósito, uma meia ação, um meio trabalho, um meio relacionamento. E Deus está falando, não, saia desse meio, porque eu não te trouxe para viver metade. Não para viver, eu vou viver um pouquinho. Não, Deus, ele te trouxe para você viver por completo o melhor de Deus na tua vida, na tua história. Tu vai viver um relacionamento saudável, tu vai viver uma história saudável, tu vai viver um trabalho digno, tu vai viver uma saúde abençoada, tu vai viver um financeiro, não com dom, mas um financeiro completo, que dê para você ajustar, alinhar a sua casa, comprar o que você precisa, necessita. Deus não quer você meia, metade, nem por meio. Deus, ele quer você por completo. Deus quer você na obra por completo. Deus não quer um meio pastor, Deus não quer um meio obreiro, Deus não quer um meio evangelista, Deus não quer um meio levita. Deus, ele quer nós por completo. E nós precisamos entender, se Deus, ele quer nós por completo, precisamos colocar diante de Deus o que nos estava deixando pela metade, o que nos estava deixando incompleto, o que nos estava deixando para trás e sem raiz. E Deus está falando para mim, para você no dia de hoje. Eu te levanto e tu vive uma nova história. Tu vive um complemento. Tu vive o completo de Deus. Tu vai ver uma obra completa. Tu vai ver um milagre completo. Tu vai viver tudo por completo da parte do Senhor. Mas aplica diante de Deus o que está doendo dentro de você. Então Deus está falando para Abraão o seguinte: não, da tua casa sairá o herdeiro da tua família. Da tua casa sairá um filho do ventre da tua mulher. Não será da casa do teu vizinho, não será da casa dos teus parentes, será da tua casa, da tua família, do teu casamento, que vai sair o herdeiro de Deus. Então nós precisamos entender, nós somos filhos, nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus para viver o melhor de Deus todos os dias das nossas vidas. Deus, ele não te chamou para viver somente um dia feliz na quarta-feira e na quinta você viver uma decepção, uma frustração, viver um choro, viver uma angústia. Não, Deus está falando, eu te trouxe para você viver completo na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, todos os dias da sua vida. Deus, ele quer preencher o que está vazio dentro de você. Então é o que Deus está falando para mim, para você no dia de hoje. Se permita ser curado. Se permita que o Senhor entre e faça o que ele precisa fazer. Mas para você ser um homem e uma mulher digna de ser chamada filha e filho de Deus. Porque Deus é o nosso Pai. E ele tem tanto amor por mim e por você que ele nos traz essa palavra para nos fazer lembrar, para nos fazer pensar e entender o que é que nós estamos vivendo pela metade. Porque essa metade é o que o Senhor está falando, é o que está fazendo você ficar no mesmo lugar. É o que está deixando você sem movimentos. Mas hoje eu quero movimentar a tua vida. Eu quero movimentar a tua história. Eu quero aumentar a tua descendência para testemunho e não para frustração. E não para as pessoas olharem e te julgar. Deus, ele quer fazer você viver um testemunho a ser contado a teu respeito e a respeito da tua casa. Então a palavra do Senhor, ela vai continuar falando para nós. No versículo de número 5, que Deus vai falar o seguinte para ele: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta
as estrelas, se é que podes. Irmãos, Deus ele conhece a mim e Deus conhece a você. E Deus, por nos conhecer, ele sabe quando nós estamos duvidando, quando nós estamos acreditando e quando nós estamos meio desacreditados. E Deus começa a observar que Abraão não acreditou ainda no que Deus pode fazer na vida dele. Então a Bíblia vai nos falar que Deus vai tirar Abraão da sua zona de conforto. Porque é muito fácil a gente estar dentro de casa e a gente está se perguntando, a gente está falando tanta coisa, né? Aí Deus pega Abraão e faz o seguinte: Abraão, vamos fazer o seguinte? Vamos comigo ali? A Bíblia vai nos falar que Deus tira Abraão para fora. Eu vejo Deus tirando alguém de dentro de casa e colocando do lado de fora. Porque às vezes nós estamos do lado de dentro, nós estamos trancados por 4 paredes e a gente não consegue entender que para Deus não há uma limitação. Que para Deus 4 paredes não estaciona Ele. Então a Bíblia vai nos falar que Deus chama Abraão, leva ele para fora e manda ele olhar para o céu. Quando Deus manda Abraão olhar para o céu, vai dizer: olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes contar elas. É Deus falando para mim e para você: olha, aonde você está limitado, você consegue olhar, você consegue ver, você consegue contar, mas o que Deus está te chamando para viver é algo que você nem condições de contar você tem. Porque quando Deus chama Abraão para o lado de fora, que ele fala assim: olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. É Deus falando para Abraão o seguinte: olha, até então tu não me conhecia, mas agora tu está me conhecendo. E eu não só me movo em 4 paredes, mas os meus olhos estão sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todo povos e línguas. Eu observo a entrada e a saída de cada um. Eu observo o trânsito, eu observo quem está trabalhando, quem não está. Eu observo quem está murmurando, quem não está. Eu observo quem está orando, quem está acreditando, quem está desacreditando. Era Deus falando para Abraão: Abraão, os meus olhos não estão somente sobre você, mas sobre todos que estão em volta de você. Eu te conheço do lado de dentro e do lado de fora. Porque enquanto Deus estava falando com Abraão, ele estava falando do lado de dentro. Agora Deus está falando com o lado de fora. É Deus falando para mim e para você que para Ele nos despertar para uma grande obra, para nos despertar para uma grande missão, para nos despertar para viver o melhor da parte do Senhor, Ele vai tratar do lado de dentro para depois começar a tratar do lado de fora. Oh glória! É Deus falando para mim e para você: eu estou tratando o que está te matando lá de dentro. Depois que eu tratar essa ferida que está te frustrando, eu vou começar a tratar o que está do lado de fora. Porque o lado de fora é mais fácil de tratar. O difícil é tratar o que está do lado de dentro. Porque o que está do lado de dentro ninguém vê e ninguém sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que está do lado de dentro que ninguém vê, que ninguém sabe, Deus conhece, Deus está vendo. E é o que Deus está falando comigo, com você. Eu trato com você o lado de dentro. O lado de fora pode deixar para depois, porque o lado de fora é mais fácil. Mas o que está do lado de dentro, só a mão de Deus para mudar. Só a mão de Deus para organizar as coisas. Só a mão de Deus para colocar o espírito no seu lugar, para começar a acalmar a alma ansiosa e ela ficar da forma certa. O corpo a gente organiza depois, mas há uma necessidade de alinhamento de espírito e alma. E é o que Deus está falando para mim e para você no dia de hoje. Eu estou alinhando algumas coisas dentro da tua alma e no teu espírito. Então quando Deus pega Abraão e leva para fora, ele fala: olha para o céu agora e vê a cada estrela que está sobre ele e conta, se é que tu podes contar. Era Deus falando para Abraão: tu não pode nem contar as estrelas do céu. Imagina falar a respeito do Deus que você serve. Era Deus falando para Abraão o seguinte: Abraão, tu não pode contar as estrelas, mas eu posso. Você não sabe a quantidade de pessoas que tem sobre a terra, mas eu sei.
Tu não sabe a que dimensão está o mundo hoje, mas eu sei. É Deus falando para mim e para você as extremidades que eu e você não conhecemos. Deus conhece os limites. Deus conhece a cada lugar, a cada entrada, a cada saída, a cada aeroporto, a cada carro, a cada filho. Ele conhece e Ele sabe o nome de cada um. Deus conhece os montes, Deus conhece as estrelas, Deus conhece céu, Deus conhece terra. Sabe o que era que Deus estava falando para Abraão aqui? Abraão, quem criou todas essas coisas fui eu. E quem pode falar a respeito delas também sou eu. Era Deus falando para Abraão o seguinte: olha, quem te criou, hoje tu só está aqui por causa da minha criação. E eu quem defino se você vai gerar alguma coisa ou não. E tem pessoas que estão se limitando: eu não estou gerando, mas eu não vou me relacionar com ninguém, mas a porta não vai se abrir. É Deus falando: quem é você para falar alguma coisa? Quem é você, oh aleluia Jesus, para falar que a porta não vai abrir se eu sou o dono da porta? Quem é você para dizer que não passa de hoje? Quem é você para falar alguma coisa se eu é quem criei todas as coisas? Se fui eu que escolhi até o teto, o lugar onde você está hoje. Era Deus falando para Abraão: quem te chamou fui eu. Quem te escolheu fui eu. Quem decidiu fazer uma obra na tua vida também fui eu. Não foi homens, não foi os teus pais, não foi teus primos, não foi o teu chefe, não foi o teu trabalho, não foi o hospital hoje que você está. Ninguém fez. Fui eu que te chamei. É Deus lembrando para algumas pessoas no dia de hoje: a tua chamada não tem a ver com pessoas, tem a ver com o amor de Deus. Porque hoje você só está vivendo o que você está vivendo porque Deus decidiu entrar na tua história e mudar toda a tua vida. Então nós precisamos entender: nós estamos aqui numa obra. Nós estamos aqui a serviço de Deus. Se você trata a sua casa mal, você está a serviço de Deus. Aí você pode dizer: mas como assim? Como é que eu estou servindo a Deus fazendo o que é mal? Exatamente. Porque quem está a serviço de Deus não só serve quando está dentro de uma igreja. Ela serve quando ela acorda. Ela serve quando ela se coloca à frente de um fogão. Ela serve quando ela senta numa mesa. Ela serve quando ela fala com alguém. Ela está a serviço de Deus. Porque a minha boca e a tua boca foi Ele que deu. Porque quando Deus criou o homem do pó da terra, Ele vai soprar do teu espírito sobre mim e sobre você. É Deus falando para mim e para você no dia de hoje: o meu espírito é quem habita dentro de você. Mas você precisa entender que você precisa ser guiada por Ele, não você guiar Ele a fazer alguma coisa. Então nós estamos a serviço de Deus. Então cuidado com o que você faz. Cuidado como você fala, como você trata, como você acorda, como você abraça, como você entra nos ambientes, porque você está a serviço de Deus. Então, se nós estamos a serviço de Deus, nós temos, naquele grande dia, nós vamos ter que falar acerca do nosso serviço para quem? Para aquele que nos colocou a serviço nessa terra. Então, naquele grande dia, você não vai falar comigo, você não vai falar com teu esposo, você não vai falar com teu irmão, não vai falar com a tua mãe, com teu pai. Você vai falar com aquele que te colocou a serviço na terra. E quem te colocou a serviço nessa terra não foi homem, foi o próprio Deus. Então, Ele vai requerer o serviço o qual foi dado. Então, o que nós iremos falar para Ele? Como falar para Ele do nosso serviço? Se nem nós acreditamos no serviço que nós exercemos. Deus falando para nós no dia de hoje: está na hora de nós começarmos a alinharmos cada detalhe da nossa vida, cada detalhe da nossa história, a cada passo, a cada entrada, a cada saída, a cada despertar, a cada anoitecer, a cada rol de amizades que eu entro, com quem eu me relaciono e o que eu trago para servir. Então nós precisamos alinhar algumas coisas. E é Deus falando para nós: esse é o tempo de alinhamento do povo de Deus. Esse é o tempo de alinhamento da igreja. Esse é o tempo de alinhamento da nação.
E a nação precisa se alinhar agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora, é nesse momento, é neste horário. Queira ter um alinhamento da parte do Senhor a partir de agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer no dia de hoje. Não deixe para recuperar o que você pode recuperar hoje. Ah, mas agora no lugar onde eu estou eu não posso fazer nada. Em seu coração, clame ao nome do Senhor. Em espírito, adore ao nome do Senhor. Então nós podemos sim mudar a nossa história, mas é com alinhamento. Alinhamento de Deus, alinhamento de espírito, alinhamento de alma, alinhamento de corpo. Então Deus leva Abraão para fora e fala assim: conta as estrelas, se podes contar. E disse assim o Senhor a Abraão: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando isso por justiça. Então a Bíblia vai nos falar que Abraão vai crer em Deus depois que o Senhor o leva para fora e ele começa a ver a grandeza de Deus. E talvez o que você está precisando hoje é ver a grandeza de Deus, porque você está limitado a um lugar, a um espaço ou a pessoas. Só que Deus não tem limites. Então o que nós estamos precisando hoje é verdadeiramente sairmos para fora e começar a ver a dimensão do Deus que nós servimos e a sua grandeza sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Então hoje é o dia. Mas vamos continuar a palavra do Senhor, porque o Senhor tem mais a falar ao nosso coração. No versículo de número 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti essa terra como herança. Abraão estava num questionamento aqui. Abraão estava num diálogo com Deus, o qual ele vai falar da sua necessidade. Após o Senhor falar com Abraão uma vez, uma segunda vez, que Abraão vai começar a se atentar à voz de Deus, porque na segunda voz de Deus aqui, Abraão se atenta à voz de Deus. Isso quer dizer que na primeira vez que o Senhor falou, não houve uma atenção, mas na segunda, Abraão já estava atento. Então, Deus ele nos dá a oportunidade. Se a gente não ouviu a primeira, Ele vai nos dar uma segunda. Por isso que nós precisamos ter uma atenção maior. Então, a Bíblia vai nos relatar que na segunda vez, Abraão traz a sua atenção diretamente para Deus. Já não é mais para a sua necessidade e para aquilo que estava angustiando a sua alma. Então, Abraão trazendo a sua atenção para Deus, Deus vai lembrar ele de onde o tirou. Deus vai falar: olha, te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra. É Deus falando para Abraão aqui o seguinte: Abraão, eu te tirei da terra de Ur, que era uma terra que nem tua era. Tu estava lá como um estrangeiro, como um estranho naquela terra. Eu te tirei daquela terra para te dar uma terra por herança. Era Deus falando para ele o seguinte: olha, tu nem tinha nem uma herança, mas eu te dei uma. É Deus falando para mim e para você: nós queremos gerar, mas nós não temos nem herança para passar para ninguém. Então Deus aqui lembra Abraão o seguinte: Abraão, olha, tu estava procurando um filho para herdeiro, mas nem tu era herdeiro de nada, porque tudo que tu vivia em Ur foi o teu pai que construiu. Tudo que tu vivia naquela cidade, naquela terra, era idolatria, era serviço do governo daquela terra. Tu estava vivendo debaixo de governo de homens. Tu estava vivendo numa terra de idolatria. Tu estava vivendo numa terra de escravidão. Tu era só morador, mas tu não era dono da terra. Aí Deus fala para ele o seguinte: olha, te tirei de lá para te dar uma terra como herança. É Deus falando para mim e para você no dia de hoje. Deus, Ele quer que nós venha gerar algo na sua presença, mas que nós temos algo a entregar. Porque como nós podemos gerar se nós não temos nada para dar? Aqui nós vemos que Abraão não tinha nenhuma terra para dar para o seu filho, mas queria um filho. É Deus falando para mim e para você: você quer gerar, mas você nem um trabalho tem ainda.
É pessoas que estão naquele pensamento assim, eu quero casar, quero casar, quero casar, mas nem trabalho tem ainda. Não tem uma perspectiva de vida, mora com os pais, mora talvez de favor com alguém e quer casar. É Deus falando para mim e para você, olha, você precisa começar a cavar o poço. Você precisa buscar uma formação. Você precisa estudar, você precisa entrar numa faculdade, você precisa de um trabalho, você precisa desenvolver a sua vida, trazendo um crescimento, trazendo uma estrutura. Porque no momento que você for gerar, você precisa de um teto, você precisa de uma casa, você precisa de um lugar estável para que o seu filho venha crescer e crescer saudável. Então é Deus falando para mim e para você, hoje você precisa estabilizar a tua vida, estabilizar a tua área financeira, estabelecer uma atividade, você precisa estabelecer um projeto, onde você quer chegar, o que você quer ser. E você nem estabeleceu nada disso e está cobrando de Deus alguma coisa. E nós começamos a cobrar de Deus algo que nós nem estabelecemos, não projetamos nada. Então Deus está falando para mim e para você, desperte hoje, minha filha e meu filho. Desperte hoje, você que é jovem, você que é solteiro. Desperte hoje, você que agora está querendo se formar. Desperte mais, para que você venha crescer saudável, estável. Então era Deus falando, Abraão, eu estou fazendo você cavar o poço. Eu estou fazendo você construir um alicerce para o seu filho poder vir. Era Deus falando para ele o seguinte, olha, eu estou fazendo com que você venha criar um ambiente acessível para que o seu filho venha ser gerado. Então talvez o maior problema hoje que nós estamos vivendo é esse. Nós não preparamos o ambiente para viver milagre. Nós não preparamos o lugar da cura. Nós não preparamos o lugar da renúncia. Nós não preparamos o lugar da entrega. Nós não preparamos o lugar de altar. Nós não preparamos o lugar de sacrifício. Nós não preparamos o lugar de adoração. Mas nós queremos viver milagre. Nós queremos ouvir que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, mas nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos ser apacentados, nós não queremos ser discipulados, nós não queremos renunciar. Porque viver com Deus é renunciar. Viver com Deus é abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sonhos, sim, dos meus projetos, sim. Porque Deus vai me dar um direcionamento, Deus vai me dar uma estabilidade, Deus vai me dar um caminho, Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar os amigos, Deus vai colocar a porta, Deus vai colocar a casa, Deus vai colocar o carro, Deus vai colocar a minha saída, a minha entrada, Deus vai colocar todas as coisas. Mas não é na vida dos outros, é na tua vida. Então você precisa entender hoje, nós precisamos ser um alinhamento, nós precisamos ter um projeto estabelecido e aplicado a Deus, porque só com a assinatura de Deus ele será concluído. Então hoje é um dia de reflexão, hoje é um dia realmente da gente pensar, Deus, o que é que você espera de mim, o que é que eu preciso tirar? Porque ali Abraão reconheceu, eu preciso tirar essa vontade que está maior que a vontade de conhecer a Deus, de conhecer os propósitos de Deus. Então Deus ele queria fazer Abraão caminhar na terra, queria fazer Abraão construir um alicerce, Abraão construir, tirar a água da própria fonte, uma água doce, uma água boa. Que ele venha ter um teto, que ele venha ter um lugar onde ele possa repousar. Então ele precisava construir este lugar. E talvez no dia de hoje é isso que você precisa, é construir este lugar, aonde você venha realmente colocar os seus joelhos e você venha ser grato.
E você venha contemplar a presença de Deus na tua vida, contemplar a presença de Deus na tua casa, na tua história, no teu trabalho, nas suas atividades, nos teus exercícios, nos teus planejamentos. Precisa disso. Então Deus está falando para nós dia de hoje, Deus está falando desperta. A palavra, ela é clara. A palavra é de direção, a palavra é construa um alicerce, construa um ambiente, construa um altar, construa a adoração, construa um lugar de agradecimento, um lugar de apresentar, de sacrificar, de ofertar a Deus. Nós não estamos construindo mais este lugar com Deus. Estamos construindo o que eu quero, o que eu desejo. Mas não se tratou, não se colocou à disposição de Deus. Não alinhou o espírito, não alinhou a alma. E muito menos a carne, o corpo. Porque nós precisamos entender, a nossa vida é alinhamento por completo. É espírito, alma e corpo. Então olha o que a palavra do Senhor vai continuar falando. No versículo de número 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti essa terra como herança. Ponto. Deus está falando, eu quero te dar uma herança, eu quero te dar uma terra, eu quero te dar um planejamento, eu quero te dar uma estrutura. E você está querendo viver milagres sem estrutura nenhuma. Está querendo viver as maiores bênçãos sem estrutura. E Deus está falando, não, eu quero te dar uma estrutura para viver o sobrenatural. Glória a Deus. Então o versículo de número 8 vai nos falar assim, ó. E disse-lhe ele, Abrão agora que vai falar com Deus, ó. E disse-lhe ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Deus está falando para Abrão aqui, eu te darei uma terra por herança. E olha a pergunta de Abrão, Senhor, e disse, ó, e como saberei que hei de herdá-la? Deus está falando, eu estou te dando. Às vezes você está se perguntando, Senhor, como será tal coisa? Quem está falando que vai te dar alguma coisa é Deus. Quem tá te falando da terra é Deus. Quem está te falando de herança é Deus. E ainda existe um ponto de interrogação. E Deus está falando, está na hora de você parar de duvidar do meu poder. Está na hora de você parar de duvidar do que eu posso fazer. Porque tem pessoas aqui que talvez está falando, Senhor, eu nem experiência tenho. E Deus está falando, eu posso te dar experiência. Porque ninguém nasce aprendendo as coisas. Ninguém nasce já sabendo o que tem que fazer. Nós aprendemos. Aprendemos a engatilhar, aprendemos a andar, aprendemos a abraçar, aprendemos como se achegar a alguém. Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo e aprendendo todos os dias. É Deus falando para mim e para você, você não nasceu sabendo, você aprende com o tempo. Você caminha junto com o aprendizado. Escolaridade, a gente já não vai para o ensino médio completo. Não, a gente começa de baixo e vai subindo escala. Vai subindo uma escadinha até chegar até um lugar limite. É Deus falando para mim e para você, você está querendo passar à frente, você está querendo viver limites, mas você não está passando pelos processos, você não está passando pelo lugar de aperfeiçoamento, pelo lugar de crescimento, pelo lugar onde você vai começar a andar, conhecer. Então precisamos realmente nos atentar à voz de Deus sobre a nossa vida. Então, hoje é o dia. Hoje é o momento. O qual o Senhor está falando conosco. O qual Ele está falando que está na hora da gente entender o que é que Ele requer de nós. Além de entender, a gente tem que acreditar. Porque não adianta você ouvir e não crer. Não adianta você se fingir que está acreditando, mas Deus está vendo que você não está crendo. Porque Abraão até estava dialogando com Deus aqui, mas não estava acreditando. Até Deus pegar ele pelas mãos e falar, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. Conta isso aqui, conta as estrelas. E Abraão, ele viu ali que ele não podia contar o que ele não estava vendo. E ele conseguia contar até onde a sua visão ia.
a nossa visão é limitada. A visão de Deus não. A nossa visão, ela se prende a um ambiente. Por exemplo, hoje, você, aí dentro da sua casa, você consegue ver o que está dentro da sua casa, mas o que está acontecendo lá fora você não consegue ver. Hoje tem muita gente que está enfrentando um trânsito, mas ele não consegue ver o que está acontecendo no seu trabalho. É Deus falando para mim e para você, a tua visão é limitada, mas a minha visão não. A minha visão, ela está sobre a tua casa, ela está sobre o trânsito que talvez você está enfrentando agora, está sobre o ônibus que você está dentro, está sobre o mercado, sobre a feira, sobre o campo, sobre as plantações, sobre as nações. A quem está fazendo o que é certo, o agradável a Deus neste momento, a quem não está. Então a visão de Deus está sobre toda a terra, está sobre os ambientes, todos os lugares. Então não se limite à sua visão, comece a se colocar na visão de Deus. E você vai começar a ver como Deus vê. E como Deus age. Então o nosso Deus, ele tem um certo cuidado, um certo zelo. Então no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, Deus vai dialogar com o seu filho amado. Então, você que pode, coloque essa palavra, aplique ela na sua vida. Não amanhã não, é hoje. Você vai aplicar ela no dia de hoje. E você não vai se limitar às suas vontades, mas à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus sempre será a melhor sobre a minha e a tua vida. Então a vontade de Deus sempre será o melhor para mim e para você. Então por isso no dia de hoje nós paramos aqui essa palavra. Eu gostaria de convidar você a entrarmos em oração. Porque o Senhor já tem falado conosco de todas as formas aqui. O Senhor, ele tem se revelado, o Senhor, ele tem trabalhado do lado de dentro. E ele vem aperfeiçoando até o lado de fora. É Deus falando para mim e para você, eu quero aperfeiçoar você de dentro para fora. Então hoje você vai aplicar diante de Deus a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, o teu financeiro, a tua saúde, o teu ministério. Porque essa palavra, irmãos, ela é para todos nós. Para mim, para você, para o teu vizinho, para a tua vizinha, para os teus amigos, para os seus netos, para os seus pais, para os teus avós, para todos. A palavra do Senhor, ela veio para todos. E a palavra do Senhor, ela é de graça para mim e para você. Porque o maior preço já foi pago na cruz do Calvário, aonde Jesus levou consigo a nossa cruz, onde ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele levou todo o peso e ainda olhou para uma nação, para um povo, e olha para o céu e vai falar: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que estão fazendo, mas eles saberão o preço do sacrifício. Então Jesus, ele foi por nós. Ele intercedeu por nós. E ao terceiro dia ressuscita. E olha, Deus, ele tem tanto cuidado por nós, que após a morte de Jesus e a ressurreição, a Bíblia vai nos falar que Jesus vai retornar. Vai ficar no meio dos discípulos ali, vai ficar no meio daquele povo ainda por 40 dias. Ensinando. E no dia exato que Jesus vai se retirar do meio deles, porque ele precisa ir, Jesus vai falar: olha, eu estou indo, mas virá outro no meu lugar. Ele andará convosco, ele irá direcionar vocês, ele irá ensinar, assim como eu vos ensinei, ele também vos ensinará. Jesus estava falando acerca do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia vai falar em Gênesis, capítulo de número 1.
que o Espírito já estava sobre a terra. Então ele veio antes de mim e de você. Então ele já estava vendo toda a criação do Pai. Então o Espírito Santo, ele está do lado do nosso Pai todos os dias. E se ele está do lado do nosso Pai todos os dias, então nós precisamos da presença dele do nosso lado também todos os dias. Porque o caminho do nosso Pai é reto, justo. Ele é fiel, conselheiro, amoroso. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é cura, ele é vida, ele é saúde. Ele é alegria, ele é projeto, ele é tudo. O nosso Deus, ele está a nosso favor. Então hoje aplique a Deus as tuas necessidades. Estabeleça o governo de Deus aí onde você está. Porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus vai fazer grandes coisas neste ministério, nesta casa de oração. Deus vai fazer grandes coisas neste bairro, nesta cidade, neste campo, nessa plantação, neste relacionamento, na vida deste filho, desta filha, deste jovem, dessas crianças. Deus, ele toca em todos os lugares. Deus, ele trata com todos os lugares, prisão, hospital, nas ruas, nos lares, em empresas, em mercados, em farmácias. Deus, ele trata com todos. Engenheiro, empreendedor, financiador, Deus trata com todo mundo. Seja rico, seja pobre, seja grande, seja pequeno. Deus, ele não faz uma escala aí. Ele trata com todos da mesma forma. Então, nós precisamos alinharmos a nossa vida com Deus. Então, eu gostaria de convidar você para um minuto de oração. Vamos orar ao Senhor. Ser gratos a Ele por essa palavra, por essa direção. E a partir de hoje, você vai aplicar ela na tua vida. No nome de Jesus, eu declaro que hoje você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua história. E você vai viver milagres de Deus. Glória a Jesus. Então, neste momento, ora comigo. Vamos buscarmos ao Senhor em oração. Vamos clamarmos ao Senhor nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor, glória e honra e adoração. Então, comece a clamar a Deus aí onde você está. Já comece a lançar a sua vida, já comece a direcionar a Ele uma palavra que muda, uma palavra que decreta, uma palavra que modifica todo o ambiente. Então você vai começar a liberar na tua vida e na tua história. Senhor maravilhoso, ó Pai, neste momento nós nos colocamos em tua presença. Louvamos ao Senhor por este momento, por essa palavra direcionada pelo teu Santo Espírito. Aqui, Senhor, estamos teus servos ouvindo juntamente comigo essa palavra. E nós, meu Deus, neste dia nós tomamos posse, eu tomo posse dessa palavra. O meu irmão que escuta toma posse também em nome de Jesus, meu Pai. Neste dia nós queremos aplicarmos a nossa vida mediante a tua presença. Jesus, que seja feita a tua vontade, pois o Senhor conhece o que está do lado de dentro, o que está do lado de fora. E neste momento nós pedimos ao Senhor em espírito e em verdade, ó Pai, que o Senhor venha mudando todas as coisas, que o Senhor venha limpando, Senhor, o que tem nos machucado, o que tem nos frustrado, nos decepcionado, que o Senhor venha tratar, Jesus, com esse espírito, com essa alma, que talvez no dia de hoje está atribulada, está sensível, está, meu Pai, ferida, está, meu Deus, marcada por uma decepção, por uma frustração, por uma violação, Jesus. Talvez essa pessoa passou por traumas, passou, meu Deus, por algum estupro, passou, meu Deus, por momentos difíceis. E talvez, meu Deus, no dia de hoje, essa pessoa não acredita mais que pode ter uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida saudável, uma vida na tua presença. Neste momento, Jesus, eu oro, eu intercedo por essa vida, por essa alma. Que esse trauma, Jesus, que aconteceu desde a infância, que aconteceu na juventude, que aconteceu, meu Deus, talvez no dia de hoje, ela não venha enraizar mais, ela não venha dar crescimento, ela não venha dar frutos. Que o Senhor venha, Jesus, sufocar hoje essa frustração e arrancar, Deus, mas que esta pessoa venha gerar frutos,
frutos dignos, frutos saudáveis, de ser testemunhado, Jesus. Testemunhado sobre o lar, testemunhado sobre a família, testemunhado, meu Deus, sobre os parentes, sobre o trabalho, testemunhado, Jesus, sobre vidas que precisam e necessitam. Que o Senhor entre agora, Jesus, para libertar, para curar e transformar. Meu Deus, vai tocando na estéreo e que o Senhor venha tirar, meu Deus, toda esterilidade, Jesus. Que essa mulher venha gerar. Que o Senhor toque no útero, Jesus. Vai curando onde houver uma enfermidade. Onde houver algo, Jesus, que está machucando, que está oprimindo a geração de uma criança. Que o Senhor, neste momento, faça a limpeza no útero dessa mulher. E que ela seja revigorada pelo Teu Espírito Santo. Ela sinta a mão do Senhor, arrancando, Jesus, a esterilidade, a enfermidade. E que ela comece a gerar a partir de hoje, no nome de Jesus, um fruto saudável. Um fruto, Jesus, que venha trazer bênçãos. Bênçãos sobre o lar, bênção sobre a vida dos pais, bênção sobre a vida dos parentes, dos familiares, Jesus. E que eles venham viver tempos, meu Deus, de harmonia, alegria. Que o Senhor vai tirando toda a confusão, vai tirando, meu Deus, toda a briga, vai tirando, meu Deus, todas as palavras ofensivas dentro deste lar no dia de hoje. Tira essas palavras, Jesus, que acabam nos colocando em situações onde nós vamos murmurar, onde nós vamos questionar, onde nós vamos lançar palavras de maldição. Hoje, nós liberamos palavras de vida e não de morte, Pai. Nós liberamos que esse lar será uma bênção, que este homem será abençoado, que essa mulher será abençoada. Meu Deus, será uma mulher, meu Deus, o qual ela venha a ser uma mulher sábia, que edifique o seu lar. E que este homem, Jesus, venha a ser um homem direcionado e guiado pelo Teu Espírito, para, meu Deus, ser um abençoador também, dentro da sua casa, para a sua família, para os seus filhos, Jesus. Que haja testemunho vivo, meu Pai, da Tua poderosa mão sobre este lugar. Meu Deus, pois essa palavra, ela venha gerar os seus efeitos sobre a vida de cada um. Nós estamos aqui, meu Deus, porque nós amamos a Tua presença. E nós queremos que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor dê a mão para nós, para que nós venhamos viver uma vida debaixo da Tua graça, debaixo das bênçãos do Senhor. Que nós não venhamos viver debaixo de maldições, mas debaixo, Jesus, da mão poderosa de Deus. Neste momento eu quero orar, eu quero interceder, Jesus, por cada vida. Eu oro pelo desempregado, eu oro, Jesus, pelos aqueles que estão hospitalizados neste momento, talvez numa sala cirúrgica, talvez, Jesus, passando por um momento estreito, Jesus, mas o Senhor é o Senhor da cura, é o Senhor do milagre. Entra nesse hospital, sopra o Teu fôlego de vida sobre essas vidas que estão sobre cada leito, sobre cada, meu Deus, mãe que no dia de hoje está, meu Deus, tomando seus filhos no colo. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, que o Senhor possa guardar, que haja livramento, Jesus, que haja, meu Deus, um novo tempo, um novo levantar. Capacite a cada médico, a cada enfermeiro, desde a recepção, Jesus, a cada segurança que faz parte deste ambiente. Que o Senhor direcione e capacite a cada um, meu Pai. E que a mão do Senhor esteja presente, Jesus, sobre essas vidas no dia de hoje. Que o Senhor venha, meu Deus, também olhar para cada nação, para cada geração, para cada país, estado, Jesus. Que o Senhor venha olhar, Jesus, para as comunidades. Que o Senhor venha olhar, meu Deus, para os lugares que necessitam das Tuas mãos no dia de hoje. Meu Deus, de um milagre, de uma cura, transformação. Que precisa, meu Deus, ser revigorado pelo Teu Santo Espírito. Que haja, Jesus, uma mudança. Eu quero orar agora, Jesus, pelos pais, pelos avós, pelos netos, sobrinhos. Eu quero orar pelos tios, pelas tias, Jesus. Que haja uma mudança hoje.